Boa noite, estamos começando mais um programa Universo Espiritual, desvendando os mistérios do mundo espiritual. Hoje eu quero abordar um tema muito importante: visão espiritual. Visão espiritual é algo extremamente necessário na nossa vida, pois a falta de visão espiritual tem levado muitas pessoas a aceitarem uma realidade de fracasso, de frustração e de derrota. A falta desta visão espiritual é o que faz muitas pessoas desistirem. Em meio às dificuldades, às lutas que enfrentam na vida, a falta de discernimento, a falta da visão espiritual faz essas pessoas desistirem e abrirem mão da sua vitória. Por outro lado, aqueles que têm a visão espiritual, mesmo diante de desafios, obstáculos, dificuldades, situações difíceis, eles conseguem superar, vencer e alcançar os seus objetivos, pois a visão espiritual lhe proporciona a capacidade de perseverar, de insistir, mesmo em meio aos momentos difíceis de sua vida. Então, visão espiritual é algo extremamente necessário. Para a gente entender melhor sobre este tema, eu quero compartilhar com você uma palavra que nos esclarece melhor a importância de nós termos uma visão espiritual para que possamos alcançar os nossos objetivos. A palavra que eu quero compartilhar com você está aqui, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Quero que você preste bem atenção ao que diz aqui a palavra do Senhor. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 1, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha que interessante. Esse primeiro versículo fala isso. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus levou o profeta Ezequiel em espírito, em uma visão, a um vale que estava cheio de ossos. E o versículo 2 relata que o Senhor fez o profeta andar ao redor daquele vale. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E o versículo 3 diz: e ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Interessante essa visão espiritual que Deus deu ao profeta, levou-lo em uma visão, e Deus fez ele enxergar, Deus fez ele ver um vale cheio de ossos secos. E Deus pergunta, melhor dizendo, ao profeta, poderão esses ossos reviver? E o profeta responde, Senhor Deus, tu sabes. Quando a gente para fazer uma reflexão sobre essa passagem bíblica, nós vamos entender que, na verdade, esse vale de ossos secos, a própria Bíblia explica mais na frente, os próximos versículos, a partir do versículo 11, explica que trata-se de uma realidade espiritual. O povo de Deus se encontrava de maneira espiritual mortos, semelhante aos ossos secos. E esses ossos secos representam, na verdade, uma situação que não havia a mínima possibilidade de mudar. Um quadro irreversível, uma situação que não tinha como ser mudada. Era essa mensagem que Deus estava ali passando para o profeta,
e passando para todos nós que estamos acompanhando essa leitura nesta noite. Veja como o nosso Deus é. Ele leva o profeta através de uma visão àquela realidade para mostrar que para ele não existe nada impossível. Para nos ensinar que mesmo quando aos nossos olhos, quando diante de uma realidade natural não existe expectativa, não existe a mínima possibilidade de mudança, de vitória, quando Deus entra em ação, aquilo que parece impossível aos nossos olhos se torna realidade através da manifestação do poder de Deus. Era essa mensagem que Deus estava aqui passando para o profeta e para a gente. Que existe esperança quando se confia no Senhor. Que existe esperança quando se ouve a palavra de Deus. Até para aqueles ossos secos houve esperança. Quando o profeta profetizou, ordenando que eles ouvissem a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus, ela gera vida, ela gera esperança, ela gera milagres. A palavra de Deus, ela gera vitória na vida daqueles que creem, na vida daqueles que acreditam e guardam essa palavra no seu coração. Então, esse profeta foi levado pelo Senhor a uma realidade que não tinha como ser mudada de forma natural. E Deus nos dá a visão através dessa mensagem que quando nós, em meio a situações que parecem não ter esperança, que parecem não ter saída, quando nós estivermos nos vales da vida, nos desertos da vida, nas dificuldades, em meio aos obstáculos, nós precisamos ter dentro de nós a esperança que o nosso Deus tem poder de mudar a situação, reverter o quadro e nos fazer vencer, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando tudo diz não. Se nós confiarmos no nosso Deus, se nós depositarmos nele nossa esperança, ele muda a situação, ele age, ele faz um milagre acontecer. Então você que me ouve neste momento, você que está me assistindo, essa palavra é para você. Você que se encontra em um vale, você que se encontra sem saída, você que não vê a mínima esperança, a mínima perspectiva de vencer, Deus pode mudar essa situação. Faça como o profeta fez. O profeta obedeceu à voz de Deus, à palavra de Deus, e profetizou. E aquilo que parecia impossível começou a se materializar. Os próximos versículos vai dizer que aconteceu um grande ruído e aqueles ossos começaram a se juntar osso a osso e daqui a pouco estava formado um grande exército. Então faltava o principal, o Espírito sobre aquele exército. E Deus diz, profetiza o Espírito. E quando ele profetiza o Espírito, aquele exército volta a viver. A vida passa a existir onde só existia morte. É o que Deus faz. Onde tem morte, Deus traz vida. Onde tem aflição, Deus traz paz. Onde tem doenças, enfermidades, o Senhor traz saúde. Onde existe choro, Deus traz alegria. Onde existe trevas, Ele traz luz. Então, seja qual for a tua situação, a tua realidade, creia, use sua fé. Não olhe para a situação com a visão humana, natural, mas olhe com a visão espiritual. A visão espiritual é o que nos faz enxergar com os olhos da fé. E quando nós olhamos para as nossas lutas, batalhas, dificuldades, com os olhos da fé, nós enxergamos a vitória, porque enxergamos um Deus que, agindo Ele, ninguém impede. Agindo Ele, o milagre, a vitória acontece, se materializa. Então eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Visão espiritual é a capacidade de você enxergar o que uma pessoa comum não consegue. Visão espiritual é a capacidade de enxergar com os olhos da fé. Ainda que
diante dos seus olhos naturais você não veja saída, você não veja esperança, mas a fé diz que quando você ora, que quando você busca este Deus, esse Deus entra em ação e torna realidade o nosso milagre. E faz o que o nosso braço não é capaz de fazer. O que não podemos fazer pela força do nosso braço, Deus faz pela sua força e pelo seu poder. Então essa é a mensagem que eu trago para você nesta noite, nesse programa especial Universo Espiritual. Use sua visão espiritual, use sua fé, creia no poder de Deus. Pare de olhar para a situação natural com seus olhos normais. Comece a olhar com visão espiritual, comece a olhar com os olhos da fé e tenha certeza que esse Deus a quem você está recorrendo é poderoso o suficiente para tornar realidade o teu milagre. Deus mostra isso claramente por meio desta visão. Um vale cheio de ossos secos. Não há esperança, não há a mínima expectativa de acontecer um milagre neste vale de modo natural, normal, pela força do profeta, pela capacidade humana dele, jamais essa situação poderia mudar. Mas quando ele obedece à palavra de Deus, o Senhor diz: Filho do homem, profetiza sobre estes ossos. Eu quero hoje, em nome de Jesus, profetizar, determinar sobre a sua vida o seu milagre. E eu tenho certeza que o Deus de Ezequiel é o mesmo Deus que estamos servindo aqui. Através da fé no Senhor Jesus, esse Deus vai entrar em ação na sua vida e o teu milagre vai sim se materializar no nome do Senhor Jesus. Quero convidar você para fazer uma oração de fé junto comigo. Nós vamos agora esquecer o problema e usar nossa visão espiritual. Usar, na verdade, a nossa fé, que nos faz crer naquilo que ainda não conseguimos enxergar. E eu quero que nesse momento você se concentre no seu milagre. Feche os seus olhos e comece agora a olhar com os olhos da fé para o milagre que você quer receber. Eu quero que você comece agora a mentalizar, comece agora a pensar na sua vitória. Você que está enfermo, pense agora na sua cura. Pense agora naquele momento que você vai procurar o pastor para testemunhar que Jesus Cristo lhe abençoou, que o Senhor Jesus Cristo te deu vitória sobre esta enfermidade. Você que está passando um problema na sua família, pense agora na sua família abençoada. Pense agora na paz do nosso Cristo reinando sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você está aqui na expectativa de orar por alguém que se encontra viciado, dominado por um vício, pense nessa pessoa liberta agora. Pense essa pessoa liberta, pense nela agora na igreja, testemunhando a sua libertação. Porque naquilo que você pensar e determinar é o que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Você que está enfrentando um momento difícil, um momento de escassez na sua vida financeira, pense agora, em nome de Jesus, esse problema, essa situação resolvida. Pense agora você próspero, você abençoado, você desfrutando da realidade financeira que você gostaria. Eu quero que você foque não no problema, foque na sua vitória, foque agora no seu milagre. Quero que você comece agora a pensar naquilo que você quer receber. E eu tenho certeza que o nosso Deus tem poder para materializar este milagre na tua vida. Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença, meu Pai, para abençoar a vida de teus filhos e filhas que me ouvem por meio desta programação, que de repente se identificam com esta palavra, que tem passado um momento difícil, que muitas vezes, meu Senhor, tem se oprimido, se angustiado, porque não vê a mínima expectativa de vencer, mas a tua palavra nos traz esperança, Senhor. Eu peço neste momento que o Senhor olhe para teus filhos e filhas com teu olhar de graça, Senhor, e através da atitude de fé desta pessoa, de estar acompanhando esta programação, que ela seja visitada pelo teu poder neste momento.
Visita, meu Senhor Jesus, a vida deste filho, desta filha. Mude agora, Senhor, esta realidade. Em teu nome eu profetizo a vitória. Eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo a cura na vida do que está enfermo, a libertação na vida do que está oprimido, a paz na vida do que está aflito, a prosperidade na vida daquele que está passando por momentos difíceis na sua vida financeira, a restauração da família, do relacionamento. Ah, meu Senhor Jesus, eu determino para a glória de teu nome uma porta aberta diante desta pessoa que clama por uma oportunidade, por uma porta de trabalho. Estende as tuas mãos agora e abençoa teu povo. Olha com teu olhar de graça, Senhor, com teu olhar de misericórdia, manifesta o teu poder e torna realidade o milagre na vida desta pessoa. Desvenda os nossos olhos e nos faz enxergar, Senhor, com uma visão espiritual, com os olhos da fé, para que nós venhamos se encher de esperança e de certeza que através da nossa fé o teu poder está entrando em ação e o milagre já começa a acontecer. Em nome do Senhor Jesus eu te abençoo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças ao Senhor Jesus, eu creio que você está abençoado. Continue com essa visão espiritual, olhando com os olhos da fé. Continue enxergando no Senhor a sua vitória e o seu milagre. Problemas temos, mas o nosso Deus é maior que os nossos problemas. E a palavra desta noite deixa bem claro que quando este Deus opera, quando esse Deus age, até o impossível se torna realidade. O vale de ossos secos, lugar de morte, lugar sem vida e sem esperança, quando o profeta profetizou, quando ele deu ouvido à palavra do Senhor, a realidade mudou. É o que está acontecendo na sua vida agora. A sua realidade está mudando em nome do Senhor Jesus, porque você deu ouvido à palavra que eu acabei de expor nesta noite através dessa pregação. Em nome de Jesus, essa palavra vai se cumprir na tua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Seja cristocêntrico. Lembre, nossa fé funciona quando nós cremos no nosso Deus através da fé no Senhor Jesus Cristo. Tenha certeza que o seu milagre está acontecendo, esse vale, essa dificuldade já foi vencida. Tudo está se fazendo novo na sua vida. Que Deus te abençoe e te conceda o teu milagre em nome do Senhor Jesus.